Olá pessoal, passando aqui para compartilhar com vocês mais uma grande mensagem muito importante, que são curiosidades sobre avós e netos. Muito importante que você saiba que existem algumas curiosidades que são importantes sobre avós e netos, combinando consciência, emoção e sabedoria bíblica. Primeira curiosidade: o vínculo entre avós e netos fortalece o sistema imunológico. Pesquisas mostram que avós que convivem com os netos têm melhor saúde mental e física. Tenho visto tantas maldades por aí de pais que fazem de tudo para afastar os netos dos avós e outros avós que não querem saber dos netos sem saber que pesquisas mostram que avós que convivem com os netos têm melhor saúde mental e física. E é um bom remédio isso aí, não é? Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio. Por causa da alegria proporcionada pela presença dos netos, os avós, eles desenvolvem uma melhor saúde mental e física. Segunda curiosidade que eu descobri é que avós que cuidam dos netos vivem mais. Que coisa maravilhosa! Estudos da Universidade de Berlim revelou que avós ativos vivem em média 5 anos a mais. Que maravilha! Avós que cuidam dos netos vivem mais. Parabéns aí para os avós que cuidam dos seus netos. Outra curiosidade que descobri é que netos ajudam os avós a se adaptarem às novas tecnologias. Sabia disso? Muitos avós desenvolvem bem na área da tecnologia por causa dos netos que os ensinam. A convivência intergeracional reduz o isolamento digital. Por isso que é importante que os avós estejam sempre acompanhados, principalmente pelos netos. Por isso que em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: melhor é serem dois do que um. Então os avós que vivem solitários, sozinhos, eles tendem a ter mais dificuldades na área da tecnologia. Por exemplo, tem dificuldade em usar o seu celular, né? Até para atender uma ligação muitas vezes, para se comunicarem, para enviarem, receberem mensagem. Por isso que os netos ajudam os avós a se adaptarem às novas tecnologias. Outra curiosidade que também descobrimos, em quarto lugar, as memórias com os avós ficam mais vivas e duradouras na cabeça dos netos. O afeto ativa o sistema límbico e consolida lembranças emocionais. Olha que maravilha! Por isso que o Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Então as memórias com os avós ficam mais vivas e duradouras. Uma geração louvará as tuas obras, quer dizer, as obras dos avós, a outra geração. Eles costumam falar bem de seus avós. Outra curiosidade que descobrimos é que os netos veem os avós como porto seguro emocional. E é verdade, eu tenho 2 filhos já adultos e eles têm ainda hoje os avós maternos, porque os paternos já partiram, os avós paternos como um porto seguro também, no sentido emocional, porque eles associam o lar dos avós a acolhimento e aceitação. Que maravilha! Felizes daqueles que têm ainda os seus avós como esse porto seguro emocional. Outra curiosidade que descobrimos, esta é a sexta, é que os avós são transmissores naturais da fé. Que maravilha, né? 2 Timóteo 1:5, olha o que Paulo disse: lembro-me da tua fé não fingida, ele falando a Timóteo, que primeiro habitou em tua avó, a Lóide. Avós de fé deixam marcas eternas. Então Timóteo tornou-se um homem de fé por causa da sua avó, Lóide. Então os avós são transmissores naturais
da fé. Outra curiosidade que descobri é que cuidar dos netos ativa hormônios da alegria. Olha que maravilha! A ocitocina e a dopamina aumentam com o contato físico e o riso. E esse riso, com certeza, quem proporciona são os netos. Salmo 126, versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso. Então, cuidar dos netos ativa hormônios da alegria. Em oitavo lugar, a oitava curiosidade que descobri é que avós ajudam os netos a lidar com perdas e frustrações. E pela experiência eles ensinam paciência e fé. Então os avós, eles ajudam os netos a lidar com esse tipo de perdas, né? Ou qualquer tipo de perdas e frustrações também. Graças a Deus pela vida dos avós. Outra curiosidade é que os avós e netos compartilham até 25% do DNA. Mas o que mais os conecta é o amor e não a genética. É muito importante isso, né? Então, queridos, avós e netos compartilham até 25% do DNA, mas os que realmente conecta é justamente o amor. Outra curiosidade sobre avós e netos é que avós que oram pelos netos moldam destinos. Muitas conversões e vocações nascem das orações silenciosas dos avós. Que maravilha, né? Então, avós que oram pelos netos moldam destinos. Então, você, avô, avó que está aí nos ouvindo, continue orando pelos seus netos, que os destinos deles serão moldados por causa da tua oração. Deus vai fazer algo. Se você está gostando deste vídeo, desta orientação, deixa o seu like, inscreva-se no canal, traremos outras curiosidades, outras mensagens, orientações. Compartilhe também e deixe seu comentário, nos ajuda muito. 11ª curiosidade que descobri é que netos trazem propósito renovados aos avós. Muitos idosos relatam que recomeçaram a viver após o nascimento do primeiro neto. Olha que importante, não é? Os netos para os avós. Os netos trazem propósito renovados aos avós. Isaías 46:4. Até a velhice eu serei o mesmo, eu vos levarei. Que maravilha. Então, queridos, abrace seu neto, cuide do seu neto, ajude seu neto, porque eles trazem propósitos renovadores à vida dos avós. Avós são mais pacientes que foram como pais. Que interessante, muito curioso isso. Os avós passam a ser mais pacientes do que quando eles foram pais. A maturidade traz calma e compreensão, certo? 13ª curiosidade, as histórias dos avós desenvolvem empatia nas crianças. Ouvir sobre o passado ensina valores e compaixão. É muito comum você ouvir netos repetirem histórias que seus avós contavam, né? Lembram até do lugar onde essas histórias lhes eram passadas. Isso é muito importante, porque as histórias dos avós desenvolvem empatia nas crianças. 14ª curiosidade, avós que convivem com os netos reduzem sintomas de depressão. Se tem algum pai aí nos ouvindo, veja a importância de seus filhos estarem com os avós. O amor intergeracional melhora o humor e reduz solidão. Por isso que muitos avós que vivem sós costumam desenvolver algum tipo de problema na área o problema neurológico, né?
Então, avós que convivem com os netos reduzem sintomas de depressão. Então, queridos, liberem seus filhos para estarem com os avós também. 15º ponto, ou curiosidade: os avós são a memória viva da família. Eles preservam tradições, valores e a fé familiar. Eis a razão pela qual nós temos para cuidar mais ainda de nossos pais, por causa da memória viva que eles são para a família, né? Porque neles está preservado as tradições familiares, os valores e a fé familiar. Continue cuidando de seus pais. Os netos ensinam os avós a rir de novo. Outra curiosidade que eu descobri: os netos ensinam os avós a rir de novo. A convivência com crianças desperta alegria e espontaneidade. Então, queridos, eis a razão, a importância que tem os avós. Avós equilibram ternura e autoridade. Outra curiosidade: quando exercem ambos com sabedoria, tornam-se referência de amor firme. Então, os avós, eles têm esse poder de equilibrar ternura e autoridade ao mesmo tempo, né? Dão carinho e corrigem, se quando necessário. Em 18º lugar, netos dão continuidade à linhagem espiritual. Sabia disso? O testemunho do avô ou da avó ecoa na 3ª e 4ª geração. Um vai passando para o outro. Um vai passando para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. 19º ponto, curiosidade: o riso compartilhado entre avós e netos é terapêutico. Libera endorfina e cria laços emocionais profundos. Que maravilha! O riso compartilhado entre avós e netos é terapêutico, é remédio. E, em último lugar, a última curiosidade dessa lista é que avós e netos representam o círculo completo da vida. Um carrega a semente, o outro o fruto. Então fica aqui para nós essa lição, a importância de valorizar os avós, de cuidar, de zelar, né? Para que vivam muito e muito tempo, principalmente ao lado de seus netos queridos. Os avós são pontes entre o passado e o futuro, e os netos são sementes do presente que florescem à sombra da fé, da paciência e do amor transmitido por eles. Fica aqui esta mensagem que sirva de incentivo para que haja mais convivência, mais relacionamento, mais amor entre avós e netos. Peço de novo o seu like, se inscreva no canal para que assim que a gente jogue outro vídeo você seja logo notificado. Deixe seu comentário também, compartilhe, isso nos ajuda muito e até a próxima, se Deus quiser.